Já estamos gravando. Boa tarde a todos novamente. Nós vamos retomar o nosso tema, estrutura da matéria, já que nós já vimos os principais conceitos. Então, a gente vai fazer o seguinte. De tudo aquilo que nós vimos, faltou falar um pouquinho mais sobre radioatividade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre radioatividade, tá bom, gente? E aí, depois eu volto para a gente fazer os exercícios. Esses slides são aqueles mesmos que eu já enviei para vocês, tá? Mas eu vou tornar a enviar. Toda aula eu vou enviar. Às vezes eu só acrescento alguma coisa, modifico, retiro. Então, vocês vão ver que os slides vão ser muito parecidos, às vezes, uns com os outros. Mas eu vou fazer questão de mandar em cada aula, porque vai que você não conseguiu em uma delas, aí já vai para outra, né? Na outra aula você pega o seu slide. Vou aqui compartilhar para vocês. Deixa eu descer, tá? Eu vou descer aqui, ó. Então, o assunto da aula de hoje, principal, é esse aqui, gente. Alf, terminei de sair de que horas, Alf? O que é radioatividade, tá bom? Se alguém tiver com o microfone ligado, desmuta, multa agora, para a gente dar esse conceito. Depois vocês voltam com as perguntas de vocês, tá bom? Então, mutem os microfones nesse momento para evitar ruído. Ok? Então, o que é a tal da radioatividade? Que fenômeno é esse? Tu quer que eu lá das minhas mãos com vocês? O Aleph tem que se mutar. Acho que ele não tá e deixou o microfone aberto. Pois é, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Muta ele aí, Tim. Muta ele. Tem como tu mutar Pois ele. é, que Eu vou ver aqui com ele. É o Aleph. É o Aleph, é? É. Vou colocar aqui ele. Pronto, eu vou mutar aqui o microfone dele. Pronto, mutei. Agora sim. Então, gente, voltando aqui para o nosso compartilhamento. Conceito de radioatividade. Fenômeno nuclear. Então, vamos definir esse conceito, vamos fazer esse conceito ele, parte a parte. Fenômeno nuclear, ou seja, ele é um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. Tá certo? Isso aqui já tem uma diferença muito grande, por exemplo, de uma reação química. Uma reação química também é um fenômeno típico do átomo, só que uma reação química acontece na eletrosfera do átomo. Já a radioatividade é um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. Professor, o senhor podia me lembrar essa diferença entre eletrosfera e núcleo? Pois não. Olha aqui, ó. Esse é o modelo que nós estamos usando atualmente, o modelo de Rutherford-Bohr. Na eletrosfera, na periferia do átomo, nessas órbitas, ocorrem as reações químicas, por exemplo. É um fenômeno tipicamente da eletrosfera. No núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, acontece o fenômeno que nós vamos conhecer hoje, que é o fenômeno da emissão radioativa. Por isso nós dizemos que é um fenômeno nuclear, porque ele acontece no núcleo do átomo, bem aqui. Tá? Então, voltando lá para o nosso conceito, radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos. Então, os átomos, gente, eles são como nós, eles se formam, mas eles também se destroem, eles também se desmancham, por assim dizer. Pouco a pouco, o átomo vai emitindo partes da sua estrutura, vai perdendo massa, e essa massa que ele perde se transforma em energia. Tá? Inclusive, com o tempo, ele deixa de ser determinado tipo de átomo e passa a ser outro átomo, porque ele muda a
sua estrutura. Então, ocorre o que nós chamamos na química de desintegração. Então, veja, nenhum átomo é eterno. Ele vai sofrer desintegração. Evidentemente que isso pode demorar muito, e demora, mas ele está sofrendo desintegração permanentemente. Bem devagarinho, mas está sofrendo desintegração. Tá bom? Então, a reação nuclear nada mais é do que uma desintegração do núcleo do átomo que vai acontecendo com o passar do tempo. Nunca confundam reação nuclear com reação química. Como eu disse no início, reação química acontece lá na eletrosfera. Reação nuclear é um fenômeno típico do núcleo do átomo. Tá, gente? Só para esclarecer isso mais uma vez, em transformações nucleares, o núcleo sofre alterações. Já nas reações químicas, quem sofre alteração é a eletrosfera. Ok, gente? Graças ao fenômeno da radioatividade, um átomo pode se transformar em outro. Tá bom, gente? Então, só uma ilustração aqui para vocês, para a gente pegar aqui a ideia do que seria uma reação nuclear, de como ela aconteceria do ponto de vista prático, assim, tá? Como é que seria, professor, uma reação nuclear? O que a gente veria acontecendo? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho um núcleo de um átomo. Esse núcleo é formado de prótons, as bolinhas vermelhas, e nêutrons, as bolinhas amarelas. Observem que esses prótons e esses nêutrons, eles estão meio que grudados uns nos outros. Existe uma força que os mantém, pelo menos por um tempo, unidos. Mas essa força ela vai cedendo, ela vai enfraquecendo, e com o passar do tempo, tanto prótons como nêutrons são ejetados, são lançados para fora desse núcleo, dessa estrutura nuclear. Então, a emissão radioativa, a radioatividade, nada mais é do que a emissão dessas partículas para fora do núcleo, no momento em que eles estão se desintegrando, no momento em que eles estão se afastando do núcleo. O núcleo está sofrendo desintegração. Tá bom, gente? Então, aqui um esquema assim, uma animaçãozinha para vocês perceberem que isso é uma coisa real. O núcleo estava inteiro, tá? Como se fossem bolas de sinuca no meio da mesa de sinuca, mas alguma energia externa bateu aqui, ó, sacudiu esse núcleo e essas partículas que estavam juntas começaram a se espalhar. Esse espalhamento na forma de partículas e de energia é a radioatividade. Ok? Muito bem. Eu volto com vocês para a gente fixar o conceito, tá? Fixar o conceito de radioatividade. Professor, me dá um exemplo prático para que eu possa me lembrar quando eu ouvir a palavra radioatividade. Pois não. Em 1986, ocorreu a explosão de um reator nuclear na Ucrânia, na época antiga União Soviética. Certamente vocês já ouviram falar disso, porque até hoje esse fenômeno está... Chernobyl. Pronto, Chernobyl. Muito bom. Era essa palavra que eu queria que você lembrasse. Então, quando você ouvir falar, você que é de uma geração mais nova vai lembrar de outros fenômenos. Gerações passadas, por exemplo, vão lembrar de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi onde os americanos testaram as primeiras armas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial. Mas as novas gerações lembram de Chernobyl. Até hoje ainda fazem filmes, inclusive tem uma série muito boa, quem não assistiu ainda, eu sugiro que assista, muito bem feita, muito bem feita. Eu assisti. Assistiu, Gustavo? Assisti. Muito show. Quem não tiver assistido, eu super recomendo. Tá aí eu passava na HBO, mas acho que hoje já está em outros streams. Então, Passa, tem que ver pela internet, pesquisando no Google, que acha. Pesquisa no Google, você vai encontrar, acho que são 5 episódios, é curta, mas vale muito a pena ler, porque você entende ali tanto a parte da história como a parte da ciência.
que é que aconteceu ali? Então, o que é que aconteceu do ponto de vista científico ali? Bem prático, para a gente entender bem. O elemento radioativo que produz a energia nuclear, que nós vamos falar muito sobre isso depois, ele estava guardado dentro do reator, tá? E esse reator ele tem que ser muito bem mantido para que esse elemento não se exponha, para que não haja vazamento. Mas por uma série de erros, tanto técnicos, questões políticas e outras que não vêm aqui ao caso, mas principalmente por erro técnico, esse material radioativo ficou exposto e provocou uma explosão. Tem gente que acha que o que mata as pessoas, o que causa o maior dano, é a explosão do reator. Nem tanto. A explosão pode matar eventualmente quem está mais próximo, né? Então, o pessoal que estava operando o reator, que estava na usina naquele momento, claro que eles morreram pela explosão imediata, porque há um deslocamento de ar como se fosse uma bomba. Agora, gente, o material que ficou exposto por conta da explosão, esse se espalhou. E se espalhou por toda a Europa. Então, durante muitos anos, as pessoas continuaram morrendo, tá? Por leucemia, morrendo por doenças contraídas pela exposição à radiação, problemas de pele, né? Crianças nascendo com má formação genética por conta do material radioativo que se espalhou durante a explosão. Então, ainda hoje, passados mais de 30 anos, as pessoas não podem se aproximar muito da região, e mesmo as que se aproximam, tem que passar pouco tempo, porque o material ainda está ativo e vai permanecer ativo ainda por muitos anos. Quer dizer, esse material que estava se desintegrando, ele continua se desintegrando. E tem um efeito que é bastante curioso, que é assim: esse material ele não só sofre desintegração, mas ele provoca a desintegração daquilo que tiver contato com ele, tá? Então, o material que estava sendo usado na usina, por exemplo, as roupas dos bombeiros que socorreram as pessoas que estavam na usina, esse material ainda hoje é radioativo. Esse material ainda hoje está guardado, porque se alguém tiver contato com ele, vai ser contaminado. Então, infelizmente, a gente tem esse caso para ilustrar, tanto para mostrar como funciona a radiação, como para alertar sobre os riscos do mau uso, do uso indevido, do uso com falta de técnica. Porque, evidentemente, que nada disso obrigatoriamente tinha que ter acontecido. Foi uma combinação de má técnica, de mau uso, né, com uma série de outros problemas que, como eu falei para vocês, aqui não cabe a gente discutir. A nossa parte aqui é entender o fenômeno do ponto de vista de estrutura do átomo, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, alguma intervenção sobre o conceito de radiação, e se esse exemplo foi suficiente, pode nos perguntar. Tem alguém que queira, pode desmutar o microfone e fazer a pergunta ou a observação. Está tranquilo? Está de boa? Ok. Pode continuar aqui. Posso continuar, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês esse quadro aqui é um gráfico, pessoal. Talvez vocês até no momento achem que ele é complicado, mas depois ele vai ajudar a entender. Veja bem. Eu falei que a desintegração radioativa está associada ao fenômeno e que ela vai levar ao desmanche do átomo, do núcleo atômico. Mas o que significa mesmo a desintegração radioativa? Está aqui o núcleo, tá? As bolinhas pretas são os nêutrons, as bolinhas rosas são os prótons. Pessoal, na hora em que esse núcleo vai sofrendo desintegração, ele emite, atenção para esses dois nomes que eu vou falar agora, partículas alfa e partículas beta. Partículas alfa
e partículas beta. São duas letras do alfabeto grego. O que é uma partícula alfa, professor? O que significa dizer que o núcleo está emitindo uma partícula alfa? Então, esse resumo, eu quero lembrar. Me dê só um minutinho que eu vou trocar aqui a bateria e já volto. Perdão, é que a bateria estava acabando. Essa partícula alfa significa dizer assim: cada vez que uma partícula alfa é emitida, atenção para essa equação aqui, ó, que chama a primeira lei da radioatividade. Cada vez que uma partícula alfa é emitida, isso significa que a massa do átomo vai diminuir 4 unidades. Então, toda vida que uma partícula alfa é emitida, a massa do átomo diminui 4 unidades. E a carga elétrica diminui 2 unidades. Então, esse átomo está se desmanchando, como nós falamos, pouco a pouco. Ele está entrando no processo de desintegração. Então, a cada partícula alfa que ele emite, a massa diminui 4, esse número de cima, e a carga diminui 2 unidades, o número de baixo. E cada vez que ele emite uma partícula beta, a carga, atenção agora, isso aqui é importante. Se aqui o 2 significa que a carga diminui, o 2 positivo, aqui o menos 1 significa que a carga aumenta. Então, isso aqui é uma curiosidade que alguns alunos ficam com dificuldade de entender. Mas a ideia é a seguinte, depois a gente vai compreender isso numa equação mais objetiva. Mas a ideia é a seguinte, a carga que aqui diminuiu, porque aqui ele está perdendo, aqui vai aumentar, porque aqui ele está ganhando. Já na partícula beta, enquanto a partícula alfa leva consigo 4 unidades de massa, 2 prótons e 2 nêutrons, a partícula beta não altera a massa quando é emitida. Então, sempre que a gente fala em desintegração radioativa, vai vir aquela pergunta, quantas partículas alfa? E quantas partículas beta? Então, por favor, nesse momento, tem muita informação nesse gráfico, eu sei, mas gravem bem isso. Qual é a diferença entre uma partícula alfa e uma partícula beta? É que a partícula alfa é um pedaço do núcleo que corresponde a 2 prótons e 2 nêutrons. Então, cada vez que uma partícula alfa abandona o núcleo, ela leva consigo 4 unidades de massa. O átomo fica desfalcado de 4 unidades de massa, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Como os 2 prótons são 2 cargas positivas, saem 2 cargas positivas para cada partícula alfa. Com a partícula beta acontece uma coisa diferente. A partícula beta não afeta a massa, ela não altera a massa quando ela é emitida, e ela faz aumentar a carga elétrica do átomo. A gente vai entender isso já já, tá bom? Então, essa segunda informação, primeiro foi o conceito de radioatividade. A segunda informação é para dizer o seguinte, existem radiações e radiações. Tem a radiação do tipo alfa e tem a radiação do tipo beta. Tem outros tipos também que nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer hoje essas duas. Professor, qual é a diferença? Vamos lá. Se você se aproximar de um aparelho que esteja emitindo radiação alfa, provavelmente você nem vai perceber isso, também não vai lhe afetar. É uma radiação extremamente inofensiva, digamos assim. Agora, se você estiver submetido a um aparelho que emita radiação beta, aí ela já é mais agressiva, ela já pode causar algum problema fisiológico, né? Tá certo? Mas a princípio eu estou dizendo somente a diferença superficial. A radiação alfa é menos agressiva, é menos comprometedora do que a radiação beta. Tá ok, gente? Bom, deixa eu falar outra coisa para vocês. Vocês vão encontrar esse conteúdo no livro de vocês, e eu já estou aqui com o livro de vocês em PDF para a gente compartilhar algumas coisas, tá? Então, até semana passada, eu ainda não tinha como fazer isso, porque eu estava sem o livro nem físico, nem eletrônico. Mas eu consegui
baixar o livro eletrônico, certo? E aí, eu consegui, finalmente, ter aqui o acesso às questões para vocês treinarem, né? Para a gente treinar junto, na verdade. Então, vamos treinar junto, certo, gente? Então, dê só um minutinho aqui que eu vou aqui abrir a página do livro de vocês, tá certo? Vou aqui abrir a página do livro de vocês para a gente vou só minimizar aqui um pouquinho para a gente achar aqui o livro de vocês. Tá abrindo aqui. A internet hoje está me sabotando, está muito lenta, mas vai dar certo. Quase travando aqui de tão lento. Enquanto eu abro lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês só mais uma informação nesse sentido. Falando ainda de radioatividade, tem um quadro aqui que eu vou deixar com vocês também, que vai mostrar o seguinte. Comparando ali, né, quem é menos agressivo, como nós falamos, quem é mais agressivo, quem causa mais dano à saúde, quem causa menos dano à saúde. Existe um terceiro tipo de radiação que chama radiação gama. Essas, das três que nós falamos hoje, alfa, beta e gama, essa gama seria a radiação mais agressiva das três. Estou voltando aqui. Vou tentar abrir de novo aqui. Agora sim. Então, gente, ó, aqui eu tenho um quadro para vocês compararem sobre o potencial de cada um desses tipos de radiação. Isso aqui eu vou mandar para vocês também pelo material, pelo grupo, né? Então, por exemplo, se você vai num dentista fazer uma radiografia de um dente que você está tratando ali, o teu grau de risco, digamos assim, é muito pequeno. Isso aqui é um centésimo, um centésimo de uma unidade que nós usamos aqui, que é a unidade de radiação. Portanto, é muito pouco, é quase nada. Então, uma radiografia que você faz no consultório de um dentista não te causa maior problema. Mas aí, se você for fazer uma radiografia do tórax, por exemplo, já tem um pouco mais, 10 vezes mais, para ser mais exato, de exposição radioativa. Uma mamografia tem aqui já 4/10 de millisieverts, que é a unidade, e isso vai aumentando. Então, essa espiral vai mostrando o quanto a radiação vai crescendo
de uma atividade para outra, né? Então, por exemplo, nós falamos em Chernobyl, né? Então, os trabalhadores de Chernobyl que não morreram na hora, eles acabaram morrendo após um mês, porque se expuseram a 6.000 millisieverts de radiação. Quer dizer, esse tipo de radiação, essa quantidade de radiação aqui, ela é letal, tá? Ela é letal em pouco tempo. Acima de 10.000 são poucas semanas de vida. Então, à medida que você vai sendo submetido a uma taxa maior de radiação, aumenta o risco de morte, né? Tá certo? Até 100, né? Isso aqui é o limite suportável, por exemplo, de um trabalhador de uma central nuclear. Isso aqui não significa dizer que ele vai morrer por causa dessa radiação. Claro que ele tem um risco maior do que uma pessoa que não trabalha numa estação nuclear, numa central nuclear. Mas até 100 é suportável. Essa faixa aqui, acima de 350, por exemplo, já foi a exposição dos moradores que foram evacuados da cidade próxima da usina, né? Uma cidade chamada Pripyat. Então, Chernobyl é a usina, não é a cidade. A cidade é Pripyat. Essa cidade foi evacuada. E os moradores que foram evacuados, alguns deles tiveram problemas de saúde depois, sobreviveram, mas tiveram muitos problemas de saúde e sequelas por conta da radiação a que se expuseram. Então, veja, a radiação, ela provoca a morte, claro, que o pânico, né, o pavor maior, mas ela também provoca problemas como nascimento de crianças com má formação genética, provoca leucemia, provoca uma série de situações ali que vão tornando a vida da pessoa bem difícil, tá? Muito bem. Agora vamos ver se deu certo. Bom, agora minha máquina resolveu me ajudar. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso aqui. Vamos ver aqui. Eu vou compartilhar agora. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês. Agora estou compartilhando com vocês uma página do livro de vocês, tá? Isso aqui é para que vocês possam depois ir lá e eu não sei qual... Aqui começa na página 107, me parece que vai até a página 109, 108. Então, eu quero que vocês, depois dessa aula, quando vocês forem revisar esse assunto, com os slides que eu vou mandar, leiam isso aqui, ó, que vai falar sobre a descoberta da radioatividade. Não vai ter tempo aqui de eu ficar passando cada informação, tá bom, gente? Vocês vão encontrar também no livro de vocês os tipos de radiação. Radiação alfa, já falei lá no slide. Olha aqui, ó, radiação beta, ok? A radiação gama, que é a mais agressiva, né? Radiação gama, só uma curiosidade, aí quem é ligado no universo Marvel, o Bruce Banner, que é o Incrível Hulk, né? Ele supostamente teria tido contato com radiação gama e sofreu uma mutação ali por conta da exposição. Claro que aquilo ali é muita ficção, é forçação de barra total. A quantidade de radiação gama a que ele se expôs mataria um elefante, né? Então aquilo ali é pura ficção. Mas a radiação gama existe, ela é real, tá? Só que ela é extremamente agressiva. Se você tiver a infelicidade de receber uma dose relativamente grande de radiação gama, então se despeça da vida. Não tem como escapar, tá? Você não vai virar Incrível Hulk, você vai morrer sem perdão. Tá bom, gente? Então, eu quero que vocês deem uma olhada nessa teoria toda. É muito interessante, tem muitas enfim, consequências para a gente conversar mais sobre isso amanhã, tá bom? É um assunto novo para vocês, eu sei que é um assunto novo, tá? E esse assunto novo exige mais tempo de preparação. Então, eu quero que vocês deem uma olhada de hoje para amanhã nessa teoria, para que amanhã vocês possam me fazer um monte de pergunta e tirar um monte de dúvida. Ok, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho, chega de radioatividade, tá? Chega de radioatividade, e vou compartilhar aqui com vocês algumas
questões preliminares sobre a matéria que nós já tínhamos visto, para ver como é que tá aí o grau de percepção de vocês. Por exemplo, na seção 4.1, certo? Pronto. Se alguém tiver alguma questão agora para abordar nesse momento, vocês podem ficar à vontade. Eu vou comentar aqui algumas questões do livro de vocês. Quando for necessário, eu mostro algum gráfico aqui, tá bom, gente? Tudo bem? Beleza? Então, para quem não viu ainda, fica atento. Para quem já fez, confere se conseguiu entender. A primeira questão da seção 4.1, que fala da história do desenvolvimento dos modelos atômicos, tudo aquilo que a gente já tinha visto, resgata ali a ideia de que não foi Dalton o primeiro cientista a se preocupar com a história do átomo, com a estrutura, com a natureza do átomo. Segundo as pesquisas, né, a história da ciência, antes de Dalton, outros cientistas já tinham tentado entender a natureza do átomo. Então, a primeira questão aborda esse tema, e aí, para você entender bem essa questão, você vai voltar um pouquinho aqui e vai lembrar o seguinte, que no século XVII, veja bem, século XVII, lembre que Dalton propôs o primeiro modelo atômico da era científica, oficialmente, já no século XIX. Ainda no século XVII, porém, tá certo? Um filósofo natural, que hoje nós chamaríamos de cientista, chamado Robert Boyle, ele vai resgatar o atomismo dos gregos, tá? E tentar entender do que seriam constituídos os corpos. Então, esse texto aqui mostra para vocês que o Dalton não foi o primeiro cientista da era moderna a se preocupar com o modelo atômico, ou a estudar a estrutura atômica. Outros cientistas antes dele, esse é um exemplo, né? Mas o Newton também, ainda do século XVII para o século XVIII, estudou ali uma estrutura preliminar do átomo. Então, não foi o Dalton um pioneiro nesse campo. O que o Dalton fez foi materializar. Ele desenhou o modelo, ele propôs o modelo. Certo, gente? Os outros tiveram ali uma ideia, pensaram, estudaram, mas não chegaram a propor nada. O Dalton não. O Dalton chegou a propor um modelo atômico que ficou aí para a história. Tá bom, gente? Então, essa primeira questão aborda só um aspecto histórico, tudo bem. A segunda questão vai trazer ali os símbolos dos elementos na época ainda em que a química era muito parecida com uma antiga prática chamada alquimia, né, que você já deve ter ouvido falar, que estava muito mais parecida com magia negra do que com ciência, na verdade. Então, os alquimistas, eles usavam símbolos como esses aqui para diferenciar os átomos uns dos outros, tá, gente? Então, aqui é só um exercício visual para você lembrar. O hidrogênio era um círculo, 2 círculos concêntricos com um pontinho no meio, né? O oxigênio era um círculo apenas, todo branco. O nitrogênio era um círculo com um diâmetro aqui vertical. Então, era assim que antes da química, os estudiosos da natureza representavam os elementos conhecidos na época, né? E aí, por exemplo, se eu juntar 2 átomos desse, que é hidrogênio, com um desse, que é oxigênio, vai formar uma molécula de água. Olha aqui, ó. Então, esse exercício é só para você associar o átomo individualmente com a molécula, que é o quê, professor? Que é o conjunto desses átomos que formam uma substância. Então, se eu tenho aqui, se cada um desses 2 átomos aqui, com um pontinho escuro no centro, é um hidrogênio e esse é um oxigênio, esse conjunto dos 3 átomos formaria uma molécula de água. Já esse segundo conjunto, que tem 3 átomos de hidrogênio e um
quarto átomo, que é de nitrogênio, formaria uma molécula de NH3, que é uma molécula de um gás chamado amônia. Aqui eu teria